Então, se o Espírito Santo tem poder sobre a sua vida, ele pode levar você para a direção que ele quer, permita que ele diga também sobre finanças na sua vida. Deixa Deus te dar prazer em dar mais do que você tem prazer em receber. Amém? Glória a Deus. Eu tô feliz porque a Thaís está aqui. Você está aqui, Thaís. E, tipo assim, eu tô feliz não só porque a gente é muito amigo dela, e porque a gente ama a vida dela, e porque é preciosa a vida dela, mas porque ela não me respondeu no WhatsApp também. E, tipo assim, o Espírito Santo, ele tem falado com a gente tanto sobre a grande comissão, e a Thaís é uma missionária entregue à vontade de Deus, né? E eu mandei uma mensagem pra ela, mas ela vai me responder agora pessoalmente, então olha como Deus faz, né? Olha como Deus faz. Glória a Deus. A gente ama você demais. Gente, então a gente vai falar sobre a grande comissão. Então a gente está na série de mensagens que começa hoje, que é o Espírito Santo e a grande comissão. Eu vou abrir a minha pastinha aqui de missões. Porque todo mundo que lê a Bíblia e recebe alguma coisa de Deus precisa ter um lugar onde você armazena isso, né? Porque você não lembra do que Deus falou com você há 6 meses atrás. Uma agenda, né? A agenda do Douglas ali tem as primeiras mensagens da Zela Esperança, isso eu tenho certeza. A da Isadora. Maneiro. Primeira coisa que eu queria começar aqui para iniciar a série de mensagens. A gente vai falar de missões do Espírito Santo de Deus. Até porque, como a gente viu no ensino, a gente fez um bônus, né? Hoje a gente falou do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é responsável por tudo. Tá vendo? Meu, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 membros, uma visitante que é a nossa colega de coração, amiga do peito, irmã em Cristo. E 12 membros. Só tem 12 pessoas aqui dentro. Tem alguém mais ali, né? Só tem essa quantidade de pessoas aqui. Só está sendo pregado o Evangelho agora. As coisas só estão acontecendo porque o Espírito Santo quis. Porque no dia que eu falei assim, João, vamos fazer uma reunião de oração que nunca vai acabar na sua casa até Jesus voltar, usando um dia da semana. Não vai acabar. A Rena vai para Bahia, ele vai para Floripa, mas nunca vai acabar, porque vai passar para outra casa. Então, ele falou sim. Se não fosse o Espírito Santo, ele teria falado assim, mano, é muito sério, deixa pra lá. Não, isso aí é loucura, cara. E na quarta-feira que tiver um aniversário aí, mano. E na quarta-feira que a Joana estiver aqui, ela quiser ir no shopping. O Espírito Santo falou, começa porque eu quero e vai dar certo. E o Espírito Santo é o responsável por convencer a gente, nos fazer amar ele, mostrar o propósito dele e nos dar o necessário para essa jornada. E missões, grande comissão, não se faz sem o Espírito Santo. Você pode pregar, você pode fazer apologética, você pode usar os argumentos mais atuais para provar uma pessoa de que Jesus é Deus e ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Meu amigo, não vai convencer ninguém do pecado dela, não vai convencer ninguém que ela precisa de Deus, não vai. Só o Espírito Santo. Porque numa pregação fraca, Jesus é o Filho de Deus. Morreu na cruz por você e pelos seus pecados. E só Ele pode salvar. Nessa pregação simples, que fraca aos olhos do homem, que não durou 1 hora, não teve 10 referências bíblicas, mas nesse anúncio do Filho de Deus, o Espírito Santo convence alguém, salva alguém, e coloca essa pessoa no plano de Deus, enxerta ela, e essa pessoa para sempre estará com Ele. Então, missões, grande comissão só se faz com o Espírito Santo. E eu quero usar Mateus 3 para falar disso. E eu só fui para Mateus 3 por causa de Mateus 4, versículo 17. Jesus, quando no seu ministério aqui na terra ia pregar, ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu achei precioso aprender com Jesus o que é pregar. E ele pregava essa mensagem, a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino
de Deus. E quem fez igual antes? Movido pelo Espírito Santo, João Batista. Movido pelo Espírito Santo, João Batista, cara, ele encarnou a profecia, ele foi a resposta da profecia de Isaías 40. E não fica triste, porque Isaías 40 não se cumpriu plenamente. Você pode ser uma voz que clama e que anuncia a plenitude do reino de Deus que João Batista anunciou na volta de Jesus. Mas João Batista, cara, ele foi o maior nascido de mulher. Quem disse isso foi Jesus. Se João Batista tivesse um perfil no Instagram hoje, ele colocaria na biografia o maior nascido de mulher. Ia ter poucas fotos, porque ele teria morrido sem cabeça. João Batista, cara, ele escolheu o deserto. Ele pregou não como a gente pensa, tá? Porque quando a Bíblia diz, naqueles dias, apareceu João Batista pregando da Judéia, esse pregando não é a pregação que a gente está acostumado. Não é uma exposição bíblica longa, não é um sermão. João Batista não usou homilética. João Batista, claro, ele tinha um grande conhecimento dos profetas. João Batista foi ensinado pelos seus pais, foi discipulado pela sua comunidade nos profetas. João Batista, ele não era irresponsável com a palavra, mas o que eu estou falando é que na pregação de João Batista não é a pregação que a gente está acostumado de domingo. A pregação de João Batista é literalmente anunciar. João Batista literalmente anunciava um reino. E ele literalmente anunciava a vinda de um Messias. Ele não estava ensinando doutrina, ele não estava ensinando teologia, ele estava anunciando. Está chegando um reino. E está vindo o rei deste reino. Arrependei-vos, porque está para acontecer um evento. Está para se chegar e acontecer algo que a gente espera. Que os profetas anunciaram. Então João Batista, ele anunciou algo que estava para acontecer. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Presta atenção numa coisa. Antes de você se preparar para pregar igual João Batista, creia na mensagem de João Batista. Porque se arrepender não é pedir desculpa. Se arrepender não é ficar triste quando você peca. Oh my God, eu caí de novo na imoralidade sexual. Estou triste. Meu Deus, eu fui arrogante de novo. Fiz fofoca, falando mal do meu irmão intencionalmente. Desejei o dinheiro mais do que sua presença. Me desculpa, não. Eu falei isso no domingo passado, eu vou repetir. Para o judeu, pecar significa ter que ir lá no rebanho dele, escolher o melhor animal e matar. Porque quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ele não está mentindo. Todo aquele que morre no pecado sem a salvação conhecerá a segunda morte. E nós que não conheceremos a segunda morte, só temos salvação porque Jesus conheceu a morte no nosso lugar. E sendo Deus ressuscitou ao terceiro dia. Então, um judeu, quando pecava, ele sabia que não era só entre quatro paredes falar, desculpa. Se eu bati no Douglas entre quatro paredes, não bastava falar, desculpa, Douglas, que eu te bati. Não. Desculpa, Douglas, que eu te bati. Agora eu vou matar, sacrificar um animal pelos meus pecados. Alguém vai morrer pelo pecado que eu cometi. Alguém vai pagar pelo pecado que eu cometi. E arrependimento não é só falar, me desculpa, Deus. Bola pra frente. Pequei, deixa pra lá. Arrependimento é uma mudança radical da sua mente. Arrependimento é uma mudança radical do destino que você está traçando. Arrependimento é uma mudança radical do que você pensa, do que você sente, do que você acha que é mundo. Então, quando o João Batista está falando arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele está falando, está chegando o reino de Deus. E não é para vocês simplesmente se emocionarem por causa da vida que vocês estão levando, mas é para vocês mudarem de vida. É para vocês pensarem diferente acerca das coisas. Porque este reino é diferente de tudo que nós pensamos. João Batista estava certo. Sabe por que João Batista estava certo? Porque quando Jesus, o rei deste reino, vem na sua primeira vinda, ele vai ensinar sobre esse reino, ele vai falar, aquele que quer ganhar, perde. Melhor dar do que receber. O maior é o menor. Então João Batista tinha razão. Vocês vão precisar se arrepender da vida pecaminosa que vocês levam para viver este reino. Porque este reino é diferente de tudo o que nós conhecemos. O rei deste reino vem e para recebê-lo precisamos estar com uma nova vida.
Então o convite na pregação do evangelho é: não se emocione apenas com o seu pecado, não tenha apenas remorso, mas tenha mudança de mentalidade, tenha mudança de vida. Se você antes roubava, não roube mais. Se você antes fornicava, não fornique mais. Se você antes fazia fofoca, se antes você falava mal do seu irmão, para de falar mal do seu irmão. Se antes você amava mais o dinheiro do que ao Senhor, se arrependa amando mais o Senhor do que o dinheiro. Dê tudo aos pobres, dê tudo que você tem para quem precisa e ame o Senhor de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, o convite era: mude de vida agora. Porque é chegado o reino de Deus. Sempre que a gente for pregar o evangelho para alguém, a gente vai precisar ter carregado na nossa mensagem o anúncio de um reino. Quando a gente for evangelizar alguém, quando a gente for testemunhar do filho para alguém, a gente não quer que essa pessoa só concorde com a gente. A gente quer que essa pessoa entenda que ele vai vir, que o reino dele, que agora é em partes, será futuramente pleno. Essa pessoa precisa crer para ser salva. Porque por ela mesma ela não consegue entrar neste reino. Porque beberrões, feiticeiros, os cães e a lista dos que não vão entrar no reino de Deus é uma lista de que essas pessoas não conseguem por si mesmas deixar de ser essa pessoa, mas precisam de Jesus para ser uma nova criatura, para mudar de vida, para mudar de atitudes e entrar no reino de Deus. E aí João Batista, ele é o cumprimento naquele tempo de Isaías 40, da voz que clama no deserto, preparando, no versículo 3, o caminho do Senhor e endireitando as suas veredas. Se você quer ser um amigo de Jesus, se você quer ser um amigo do noivo, se arrependa primeiro da vida que você tem, porque o amigo do noivo não fica se bitolando de série e pipoca com chocolate no sofá. Amigo do noivo não fica se embriagando com rede social, Netflix, Amazon, HBO, Disney. Amigo do noivo gasta tempo orando, jejuando, para saber o que vai clamar. Porque Isaías 40, a voz fala o que hei de clamar. A voz não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai ser amigo do noivo. Qualquer pessoa coloca na biografia que é amigo do noivo. Mas não é qualquer pessoa que de fato é amigo do noivo. Porque o amigo do noivo entrega a própria vida para que o relacionamento da noiva e do noivo seja como deve ser. João Batista morreu sem cabeça e ele não ligou para isso. Ele não murmurou por causa disso. Ele já tinha entregado a vida dele antes, por isso que não custou ser preso e morto. Preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas significa que primeiro você conhece quem vem. Não adianta você sair anunciando sobre Jesus se você não sabe quem é Jesus. Porque a mensagem do amigo do noivo, ela é pesada, ela é: para de ver pornografia, para de roubar a empresa que você trabalha, o governo, para de roubar o governo negando imposto. Se você tem 2 blusas no seu armário, dá uma para quem precisa. Para de ser injusto com as pessoas. Agora, como que eu anuncio uma mensagem dessa se não começa por mim? Uma consciência de santidade. Uma consciência de que aquele que vem é santo. E mais tarde ele vai falar que ele batiza com fogo. Malaquias vai falar que o fogo purifica, glória a Deus. O fogo, ele pega, ele aquece o ouro e as impurezas saem e o ouro fica lá, glória a Deus. Mas o texto aqui vai falar de um fogo que destrói e queima a palha para sempre. Se eu não enxergo Jesus como um homem santo, eu não estou preparado para preparar o caminho dele.
Porque eu não vou conseguir chamar as pessoas para o arrependimento. Porque nem eu me arrependi. Eu não vou conseguir falar para as pessoas abandonarem seus pecados porque eu ainda não abandonei o meu. Todo aquele que quer ser amigo do Espírito Santo odeia o pecado. Não se convence que o pecado é certo. Não se conforma, mas deseja a renovação da mente todos os dias para viver a perfeita vontade de Deus. O amigo noivo deve ser alguém santo, que prega a santidade e é radicalmente contra o pecado. Porque o pecado, meu amigo, não é só um deslize humano. O pecado é algo que é contra a santidade de Deus. Quando você peca, você não é alguém só bonitinho, que vive na graça e deslizei, tá tudo bem. Porque a gente relativizou, né? Não, a gente gosta de passar a mão. Não, irmão, tá tudo bem, irmão. Ai, irmão, a graça, irmão. Glória a Deus. Não tem problema, o irmão vai lá e continua pecando. Sabe, tem problema sim. Porque aquele que habita em você é santo. Santo, santo, santo. Sabe por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque a gente precisa lembrar que ele é santo. A gente precisa ter pavor da santidade de Deus. A nossa vida desleixada e relaxada é porque a gente não sabe quem vem, meu amigo. Mas o amigo prepara o caminho. Ele fala quem vem. Noiva, se arrependa. Noiva, prepara suas vestes. Noiva, olha só, o seu amado tá às portas. O seu amado, ele vem para se casar com você. Não seja uma adúltera. Porque a igreja muitas vezes tem se comparado a Gomer. A igreja muitas vezes tem se comparado àquela esposa de Oséias, traindo deliberadamente o seu marido, se rendendo à prostituição. Porque toda vez que você ama alguma coisa mais do que o Senhor, você está adulterando. Ou vamos lá, o Idiane, tudo bem? O Thiago fica vendo mulher por aí? Ah, mas é só olhar. Ah, mas é só o dinheiro. É só dinheiro. Tem problema lá o dinheiro? É só uma preguicinha. Tem problema eu ficar na cama o dia todo e não orar, não ler a Bíblia, não trabalhar, não lavar uma louça? Tem problema. Tem problema eu olhar uma mulher ali, só olhar e não fazer nada? Tem problema eu passar o dia todo vendo filme e não falar com Deus? O adultério é revelado por Jesus como algo muito sério. Porque na época, se você fosse pego com testemunho em adultério, você era acusado de adultério. Aí Jesus falou assim, se você olhar e desejar, você já está em adultério. Jesus veio trazer a seriedade de um relacionamento. Jesus veio trazer o quão é valioso uma aliança. Você não quebra só uma aliança quando alguém te pega fazendo. Você quebra uma aliança quando dentro do seu coração você já desejou outra pessoa que não é o seu cônjuge, seu parceiro. E com Deus. E com Deus. Esses dias eu parei assim. Falei, eu acho que eu tô ficando louco. Daqui a pouco a galera começa a ir embora de verdade, né? Eu fico brincando, vai embora. Daqui a pouco a galera vai embora de verdade. Porque eu tô, sabe, acho que eu tô passando dos limites. Quando a pessoa falta na oração, eu já chamo pra conversar e eu já falo que a família é em segundo lugar e eu acho que eu tô pirando. Conversei com a Bianca, falei, Bianca, o que você acha, meu? Não é melhor afrouxar um pouco? Aí ela, eu acho que não, meio assim, né? Porque ela tá junto, né? Na última sala de oração, a família dela tava há 3 horas se reunindo e a gente em oração. Então, tipo assim, ela falou, não, né? Tipo assim, eu tô nessa também, mas não. Porque, desculpa, Deus criou o mundo. O homem pecou. Ele prometeu Jesus. Ele mandou o dilúvio, matou. Você lembra disso? Matou aquela geração de Noé e deixou só Noé e sua família viva. Aí Deus foi lá, fez uma aliança. Nunca mais vou destruir o mundo com água.
Meu amigo, se ele quisesse, ele destruía tudo agora. Mas ele enviou o seu filho, Deus em carne, morreu por nós. Meu Deus do céu. A gente teria que falar isso, né? Eu sei que a gente é filho, e filho tem liberdade na casa do pai, mas a gente devia se constranger em falar que Deus precisou morrer por nós. O Deus que nos criou, morreu por nós. E ele vai voltar. E ele entregou o seu espírito, que antes era só sobre profetas, reis e trabalho manual, que precisava de dom ali para fazer. E aí, cara, agora ele habita em mim. Tipo, eu saio do culto, ele tá em mim. Eu vou dormir, ele tá em mim. Eu acordo, ele tá em mim. Eu vou trabalhar, ele tá em mim. Eu volto do trabalho, ele tá em mim. Eu tô cansado, ele tá em mim. Eu tô com força, ele tá em mim. Eu tô triste, ele tá em mim. Eu tô feliz, ele tá em mim. O Espírito Santo habita em nós. E a gente vive de qualquer jeito. E sabe por quê? Depois eu percebi que eu não tô ficando louco, porque eu lembro que Jesus me chamou para preparar você para amar ele. Deus me chamou para fazer você amar ele, isso. A noiva precisa amar o noivo. A noiva precisa ser cativada pelo noivo. E todo aquele que se identifica com Isaías 40 precisa se lembrar que preparar o caminho é endireitar as veredas. É os montes, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que é você falar que ela não é aquilo, aí você abaixa. É aquela pessoa que fala, eu não sou nada, você lembra ela quem ela é no amor de Deus. Caminhos tortos na vida das pessoas, você precisa lembrar essa pessoa que aquele que vem, ele é santo, santíssimo, e ela precisa endireitar o caminho da vida dela, mudar radicalmente o que ela faz e o que ela pensa. E João batizava, e as pessoas confessavam seus pecados. A confissão de pecados naquela época ela era coletiva. O que acontece aqui é algo atípico. O que acontece no deserto é algo atípico. Por quê? Porque existe a confissão de pecados coletivo, mas enquanto João pregava, as pessoas confessavam pecados pessoais. As pessoas se arrependiam de seus pecados e eram batizadas nas águas. E outra, João estava batizando judeus. Porque naquela época, o batismo ele era mais comum para gentios. Gentios que criam ali e que nem a circuncisão. A circuncisão, tem um servo que não é judeu, que é gentil, circuncida também, ele vai poder fazer parte. Se não quer circuncidar, não faz parte. E o batismo era um ato de uma cerimônia de purificação para não-judeus. Só que João Batista começa a pregar para os judeus. Arrependei-vos, e eles eram batizados para que os judeus lembrassem que não adiantava nada ser da linhagem de Abraão, se eles não se arrependessem e não mudassem de vida para receber aquele que é Deus de Abraão. João Batista estava agora escolhendo o deserto, porque no deserto é onde o conserto acontece. Então, no deserto que Deus fez o povo peregrinar, é no deserto que ele entregou as suas alianças, é no deserto que ele fez um pacto com o seu povo. E João Batista escolheu o deserto para pregar porque Deus estava para vir na terra e o seu povo precisava se consertar com ele. É óbvio que hoje a gente não vai para um deserto literal, mas a gente precisa entrar num lugar de conserto. A gente precisa voltar a entrar num lugar de aliança. E a gente precisa levar o povo de Deus para esse lugar de aliança. E a gente precisa levar esse... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá ficando claro o que eu estou falando? A grande comissão é uma ordem de Deus para você. Se você não faz a grande comissão, você está em desobediência. Aí tem pessoas que pegam a frase, né? Não sei quem falou aí. Eu sei quem falou, mas não lembro. Vou passar vergonha se eu tentar falar aqui. Um cristão, todos são missionários, ou ele é um impostor. Aí tem pessoa que pega essa frase e faz um texto teológico dizendo que não são todos que são missionários. Meu amigo, a grande comissão é para todos que creem em Jesus. E se você não está cumprindo a grande comissão, você está em desobediência a Jesus. Se você não testemunha do Filho, se você não ensina a palavra de Deus para outra pessoa, se você não insere outra pessoa no plano de Deus, se você não está proporcionando pessoas para a realidade do batismo mediante a fé em Jesus, você está em desobediência.
Mas cumprir a grande comissão não é de qualquer jeito. Cumprir a grande comissão exige a consciência de um lugar de conserto e de um lugar de aliança. Porque quando a pessoa crê no evangelho, meu amigo, ela não está concordando com você que Jesus é bonitinho. Quando ela crê no evangelho, ela está se preparando para morrer por esse Messias. Porque em Mateus 24,14, quando as pessoas negarem a mensagem do evangelho pregada antes do fim dos tempos, elas não estão negando a história que você acredita. Elas estão negando o pacto de aliança que Deus quer fazer com elas. Você crê no evangelho, Deus já morreu na cruz, Ele quer uma aliança com você, Ele quer te salvar, Ele quer... Você aceita? A pessoa fala não, ela não fala não para sua ideologia, ela não fala não para o que você acredita, ela fala não para o próprio Deus, que se entregou na cruz para fazer uma aliança com ela e salvar ela. Você vê como é muito mais sério do que falar Jesus te ama? Evangelismo. Posso te dar um abraço? Aí você abraça a pessoa é salva, né? Agora, se você falar, quer um abraço? Aí você dá um abraço, olha, sabe por que eu tô aqui? Pra te abraçar, pra demonstrar o amor de Deus. Aí sim! Eu não quero ser contra métodos, mas precisa da pregação verbal. Ou João Batista estava lá no deserto, se for necessário eu usarei palavras, Senhor. Eu sou a voz, mas se for necessário eu usarei a voz. Eu vou usar meu exemplo. Quando eles verem eu comendo gafanhoto, eles vão se converter. Você precisa verbalizar a mensagem de um reino que está para vir. Ah, Mateus, mas ele já não veio, ele já veio em partes. Todo aquele que crê já usufrui da realidade espiritual do reino de Deus. Mas Jesus não está num trono terreno ainda, ele está à direita do Pai, mas ele não está num trono terreno, ele não está no trono de Davi, então você precisa, porque, meu amigo, Jesus vai voltar, e quanta coisa vai acontecer, e quantas pessoas não vão ser aquelas que a gente lê em Apocalipse, que mesmo atormentadas por demônios, não vão se arrepender dos seus pecados. Misericórdia, a gente precisa orar, pregar o evangelho, para que mais pessoas conheçam o Filho de Deus, e beijem o Filho de Deus, antes que a ira dele se acenda. Quando a gente sai nas ruas, ou quando a gente vai falar com o vizinho, ou quando a gente vai falar com alguém no trabalho, nós estamos clamando, beije o filho, amigo, antes que a ira dele se acenda e você seja a palha que queima para sempre, porque ele é fogo consumidor. Deixa o fogo dele te purificar, antes que o fogo dele te consuma. E João batizava nas águas. E batizar nas águas é uma cerimônia de purificação. É por isso que a gente ainda faz isso, porque a ordem de Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e se arrepender e confessar e abandonar seus pecados será salvo, porque é necessário mudança de vida, reconhecimento do pecado, para receber Jesus como suficiente Salvador, mediante a graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Isso não é hipergraça, isso é evangelho. Você não precisa fazer nada, porque mesmo que você tente, você não vai conseguir. Mas, João vai falar, gerem, pois, frutos dignos. E quais são os frutos dignos de alguém salvo? Frutos de arrependimento. Gerem, pois, frutos dignos. Frutos de arrependimento. Conhecemos a árvore pelo fruto. Então também não vem continuar no pecado e falar que você foi salvo. Se você continuar no pecado aí deliberadamente e não tem transformação de vida, você não foi salvo, amigo. Você não foi salvo. Porque você não pode fazer nada para ser salvo, mas quem é salvo gera fruto. E era o apelo. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Nós não podemos fugir da ira de Deus com as nossas desculpas. E devemos pregar o evangelho que convida as pessoas a não fugirem da ira de Deus com suas desculpas. Ah, eu já vou no domingo. Ah, eu já sou de uma igreja, eu sou salvo automaticamente. Não, produza frutos de arrependimento. Ah, não, porque eu já entrego marmitex na rua e isso, ser bom, me garante na próxima encarnação um lugar melhor e mais perto de Deus e eu vou me encarnar menos vezes porque eu estou me tornando uma pessoa melhor. Se arrependa. Cabe ao homem morrer uma só vez.
E você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Gente, a gente precisa ter essa consciência, mas primeiro, já pensou João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras, aí explode na internet. João Batista é pego em adultério, né, fornicando, né? Gente, João Batista, a voz que clama no deserto, ele foi consumido pela santidade do Deus Santo que ele estava anunciando. João Batista escolheu um lugar onde tudo que ele podia ter foi entregue aos pés de Deus. João Batista fugiu dos holofotes, João Batista se rendeu a uma vida desértica, comendo gafanhotos, se vestindo com peles de camelo, para preparar o caminho daquele que realmente importava. João Batista falava, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem. E aí ele vai falar, eu vos batizo com água para o arrependimento. Porque quando você pregar o evangelho para alguém, se você estiver longe da igreja da esperança, estou em outro lugar, não vou ver essa pessoa de novo. Essa pessoa, cara, prega o evangelho, a pessoa creu, batiza ela. Acha um rio, acha um lago, acha uma caixa d'água, acha qualquer coisa e batiza essa pessoa. Mas se você está aqui nas redondezas, prega o evangelho, traz ela para a igreja e a gente vai batizar ela num lugar onde toda a igreja vai estar junto. Não é também, né? Deixa eu te dar um abraço. Aí você abraçou a pessoa, posso te batizar agora? Mas você crê no Messias? Está pronto para se entregar por ele? Você crê que sua vida agora é dele, não mais sua? E isso significa não só espiritualmente? Sabia, né? Quando Jesus fala para nós morrermos para nós mesmos, aquele que perde... Sabia que tem uma parte literal nisso, que quando você está diante da morte, você tem que ainda continuar crente? E ele fala, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o que a gente aprendeu recentemente, aí, mais cedo. Jesus é aquele que de verdade vai purificar as pessoas. Jesus é aquele que de verdade vai gerar nas pessoas a verdadeira salvação. Porque eu posso batizar alguém nas águas, fazer aquela fila de pessoas. É um mandamento, a pessoa está confessando Jesus, está sendo batizada. Mas é Cristo. É Cristo que faz ela ser uma nova criatura, porque não é o fato da obediência do sacramento do batismo que vai fazer a pessoa ser uma nova criatura, mas é a obra de Jesus na vida dela, que faz ela ser uma nova pessoa. Que faz Malaquias 3:2 se cumprir na vida dela, ela é purificada pelo fogo de Deus. Jesus é aquele que é amado pelo mensageiro. O mensageiro tem que amar Jesus. O mensageiro tem que conhecer Jesus, porque o mensageiro vai querer ter o objetivo, né, na mensagem de fazer com que quem ouve ame Jesus. Então, se eu não amo Jesus, eu não consigo passar a beleza de Jesus. Eu não consigo passar o quão valioso ele é. Eu não consigo passar o quão vale a pena morrer por ele. Então, eu preciso ser alguém apaixonado. A grande comissão é para testemunhas. Ou seja, Jesus vai falar, tudo que vocês vivenciaram, tudo que vocês aprenderam, tudo isso que vocês viveram comigo esses 3 anos e meio, vocês vão agora passar para frente. Então os apóstolos, por que a gente tem na palavra de Deus as cartas dos apóstolos como mensagem da parte de Deus infalível, imutável? Porque eles eram aqueles que estavam com Jesus. Eles eram aqueles que ouviram Jesus na mesa. Eles eram aqueles que aprenderam indo de uma cidade a outra com o mestre. E tem coisa que eles não escreveram. João falou que se fosse escrito todas as coisas que Jesus fez, não caberia no mundo os livros. Eles andaram, caminharam. Só Paulo que relata que nasceu fora do tempo, mas Paulo depois fala que a ceia que ele ministra foi o próprio Jesus que ensinou ele. Paulo teve uma experiência ali de ver o Messias, uma experiência gloriosa. E a gente crê no testemunho dos apóstolos.
Paulo vai falar, não pode ser colocado nenhum fundamento além do que nós temos colocado. Por quê? Porque eles, como testemunhas de Jesus, aqueles que edificaram a igreja, colocaram Jesus como pedra principal. Jesus é a pedra principal dessa construção. Jesus é a pedra principal de todo aquele que for querer construir sua vida nele. É Jesus, Jesus e Jesus. Porque eles eram testemunhas. Agora a gente vai continuar pregando sobre Jesus, a gente vai continuar falando do Messias, a gente vai continuar falando do amado da nossa alma. Por quê? Porque antes de enviar, ele chama os 12 para estar com ele. Esteja com Jesus primeiro. Sente na mesa com Jesus. Tenha intimidade de relacionamento. E quando você for falar de Jesus, você vai falar com propriedade daquele que você conhece. E você não vai parar no dia seguinte, porque você sabe de quem você está falando. Pessoas que começam missões e param são pessoas que começaram por conta própria. Uau, que legal, eu quero ser um missionário. Ela vai, mas não fica. Ela vai, mas volta, porque ela se enviou. E provavelmente ela nem sabe do tamanho da beleza de quem ela anuncia. Mas todo aquele que tromba a glória de Deus. Por que Paulo... quando Paulo é apedrejado e é encontrado quase morto, ele não fingiu que estava morto, igual o texto sugere. Paulo quase morreu mesmo. Porque lembra de Estevão? Estevão morreu apedrejado, Ser apedrejado não era brincadeira. Ser apedrejado não era, estou com raiva de você. Aí ficava... Não, é tipo assim, você vai morrer. Paulo foi apedrejado para morrer. Quando eles arrastam Paulo, acredita-se que Paulo literalmente estava morto. Agora não sabe se dizer se Paulo ressuscitou ou se Paulo estava por um fio e pela graça de Deus ele voltou. Mas Paulo foi ali naquele momento atentado de morte. O que ele faz? Ele levanta e volta. Por quê? Porque ele esbarrou na glória de Deus. Ele esbarrou. Ele estava indo perseguir a igreja e do nada, Paulo, por que me persegues? Cara, Jesus não fala, Paulo, porque você persegue meu povo? Você fala, Paulo, porque você está me perseguindo, Paulo. Imagina um encontro com Deus. E Deus fala para você, por que você está sendo contra mim, contra a minha vontade? Por que você está me perseguindo? Paulo cai de joelhos cego, né? Não cai do cavalo, mas ele fica cego com a glória de Deus. E a experiência que Paulo teve, agora ele vai falar, cara, eu achava que ele era uma fraude, eu achava que ele era uma farsa, mas ele é realmente o Cristo. Eu achava que esse Jesus, ele era um impostor, mas ele é Deus em carne, ele é aquele que os profetas esperavam, ele é aquele que eu esperava. Paulo teve um encontro com a glória de Deus. E porque ele teve um encontro com a glória de Deus, ele foi comissionado a ser testemunha dessa glória. E nada mais podia parar ele. Você só para de pregar, de evangelizar, de testemunhar quando você ainda não sabe quem ele é e você começou por conta própria porque você achou legal um missionário estiloso pregando. Você achou legal um missionário estiloso viajando, aí você quer também, mas não é isso que te move. O que te move em missões não é um exemplo hype de missões. O que te move em missões é o Filho de Deus revelado, digno de toda a glória, de toda a honra, é aquele que vem, é aquele que precisa de um caminho preparado, é aquele que merece e é digno de uma noiva que o ama de todo o coração. Cada vez que alguém crê no Evangelho e é batizado, ela é inserida no corpo de Cristo, ela é inserida nessa noiva que vai se casar com Jesus. Quando eu falo de Jesus, quando eu prego o Evangelho, eu estou preparando um casamento. O amigo do noivo prepara um casamento. Ele faz meio de campo com a noiva e com o noivo. Olha, o dia tá chegando. Olha, o noivo pediu para eu te falar isso. Olha, ele é maravilhoso. Olha a carta que ele te viu. Olha só o quanto ele tem afeições por você. Olha o quanto ele te ama. Olha o quanto ele te quer. E a mensagem de João Batista consiste em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus, na sua segunda vinda, vai queimar para sempre pecadores não arrependidos. Mas ele também vai colher o seu próprio trigo. Ele vai colher para si o que é seu, e o que é palha ele vai queimar.
No último versículo desse capítulo, vai acontecer o batismo de Jesus. Por que que Jesus se batizou, Mateus? Porque era necessário que Jesus, como homem, cumprisse toda a justiça, participasse de tudo como homem, sendo Deus. E lembrando também que batismo é uma cerimônia de purificação. Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele faz isso para cumprir, ele faz isso porque era necessário. E quando ele levanta das águas, João Batista até fala, não sou digno de te batizar, eu preciso ser batizado por você. Mas Jesus fala, agora é necessário que seja assim. Jesus é batizado, e aí quando Jesus sai das águas, agora um ponto importante, se até Jesus foi batizado, quem somos nós para não sermos batizados? Ele obedeceu, era necessário que ele fosse batizado, mas nós precisamos. Ele não precisava, nós sim. Nós temos pecado, ele não. E aí, cara, quando ele sai das águas, não é visto uma pomba, tá? O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito de Deus descendo como pomba. Então, quando se vê o Espírito Santo descendo, ele era como se fosse uma pomba, não é uma pomba. Então, quando entrar um pombo na igreja, expulsa. Tira da igreja, que pode estar trazendo doença. Não é o Espírito Santo. A não ser que você tenha uma visão espiritual de um pássaro, porque existem irmãos que já falaram, nossa, eu vi um pássaro pousando na cabeça, e cada irmão que experiência espiritual, tá? Discerna isso. Mas é visto o Espírito Santo de Deus como pomba. E aí, desce sobre Jesus. E uma voz, né? Existem outros relatos que dizem que quem está ali não entende. É como se fosse um trovão ali. Eles não entendem o que foi falado. E a voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O ministério de Jesus estava para começar. E o Pai já tinha prazer nele. Sabe qual é o primeiro passo para fazer missões? Primeiro passo para cumprir a grande comissão. O primeiro passo para fazer missões é entender que Deus precisa ter prazer em você antes de você fazer alguma coisa para Ele. Jesus, antes de começar o ministério dele, Jesus, antes de começar a pregar o reino de Deus, Jesus, antes de começar a fazer milagres, o Pai olha para ele e fala, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você tem vida com Deus? Você tem vida de oração? Você tem vida na palavra? Você é cheio do Espírito Santo? Lembra? O irmão não ganhou mais Espírito Santo que você. Você é cheio do Espírito Santo? O Pai tem prazer em você quando ele vê o seu estilo de vida, de oração, de entrega, de amor, de submissão. Tenha primeiro as afeições de Deus em quem você é com ele em intimidade, para depois fazer as coisas para ele, senão você vai se perder no meio da jornada achando que Deus te ama pelas coisas que você faz. Seja alguém agradável ao Senhor no secreto e então vá testemunhar daquele que é belo e maravilhoso que você vê e contempla no secreto. Amém?